Vem com a gente, família do funk! Salve, salve rapaziada, mais um vídeo novo no canal. Hoje a gente está começando um projeto que a gente vai entrevistar todos os MC que querem ter uma oportunidade. O nosso nome do canal é Nuva Consciente, mas a gente vai estar mudando para a família do funk. E o porquê da família do funk, MC Rei? Então, família do funk, porque daqui pra frente a gente quer crescer, hoje a gente somos 3, mas lá na frente vai se multiplicar e vai ter muita repercussão, tá ligado? E vocês aí, moleque, menina que tem um sonho de cantar aí, ó, deixa aí no comentário aí, tá ligado? Se você quer ser entrevistado, deixa um comentário aí embaixo. E vamos de entrevista com o MC Rei. O MC, o porquê do MC Rei? Então, primeiramente, meu nome é Reinaldo, tá ligado? E aonde eu vou, sou chamado de Rei, e por causa do meu nome ser Reinaldo, eu abreviei pro MC Rei, tá ligado? Então ficou Rei. Conta um pouco do seu dia a dia pra nós. Meu dia a dia é um dia complicado, um dia difícil, tá ligado? Um dia de muita corrida, pra lá e pra cá, sempre canetando, e tá ligado? Quanto tempo você está no funk? Eu tô no funk aí numa base de uns 4, 6 anos, tá ligado? Faz tempo. E daqui pra frente você tem uma meta, tipo, eu quero chegar até lá. Qual que é a sua meta daqui pra frente? Então, minha meta daqui pra frente é realizar meu sonho, é o que eu mais quero, tá ligado? Tipo assim, ó, graças a Deus você estoura. O que você planeja fazer com esse dinheiro que se você estourar no funk? Então, o que eu pretendo? Dar início na minha carreira, mano. O que mais? E poder crescer mais e mais, tá ligado? Essa é a meta, mano. Você tem alguém que você se inspira, algum MC que você se inspira aí? Então, eu me inspiro no Guinho, gosto muito das músicas dele, eu acho que ele é bravo nos conscientes. E é isso aí. Canta uma palhinha na música dele que você gosta. Deus, eu sei que eu tenho errado tanto, mas pode confiar que eu vou melhorar. Alivei meadores quando eu canto, e é só em ti, deu força pra lutar. Ele é bravo, ele é bravo. Como, tipo assim, ó, você vê o funk no nosso dia a dia, hoje em dia? Eu acho que o funk ele é referência, eu acho que ele tá abrindo porta pra muitas pessoas, porque muitas pessoas hoje em dia tá no crime e hoje em dia o funk tá sendo referência, tá ligado? Muitas pessoas hoje pretendem cantar o funk, então o funk tá crescendo muito. A primeira canetada sua no funk foi a música Reinaldo Dodô, né? Na época de escola. Conta um pouco dessa música aí pra gente. Então, começou ali criando uma brincadeira, uma parceria, a gente ali sempre ali gravando, tá ligado? Muitas pessoas gostavam, aí correndo a Dodô aí, daí depois daqui pra frente comecei minha carreira solo, nessa daí. Vamos dar uma pausa? Lógico, sempre. É o Reinaldo E o Dodô já vai improvisar, vai tirar um lazer na praia de Guarujá. Na primeira eu vou engatar, na segunda eu vou puxar, quero ver os homens pegar. Essa época era boa. Nossa, era demais. No lugar as pessoas cantam Reinaldo Dodô. É, No verdade. momento de brincadeira assim. A coisa ficou séria. Você. E tipo assim, o que você vê que o povo pensa em você? Se tiver alguém que inspira em você, deixa uma mensagem pra essa pessoa nunca desistir do seu sonho, sempre acreditar. Pra quem se espelha em mim aí, eu acho muito legal, eu acho que me deixa mais feliz, tá ligado? E, mano, pra quem tem um sonho não desistir, assim como eu também tô batalhando pra realizar o meu, tá ligado? Tipo assim, ó, eu sei que você vem num berço evangélico, mas se você conseguir, graças a Deus, Deus abençoar, você estourar no funk, você pensa em ajudar o próximo? Então, ajudar todo mundo não tem como, tá ligado? Mas lá pra frente, mano, eu pretendo sim ajudar umas pessoas, tipo aquelas pessoas ali que estão na rua, às vezes não tem um conforto, tá ligado? Essa aqui é a minha meta aqui pra frente, entendeu? Ajudar quem precisa, né? Quem precisa. E você, Miguel, o que você acha do MC Rei? O moleque é da hora, o moleque é gente boa, faz os outros sorrir. O moleque é batalhador, vai na igreja pra fortalecer ele mesmo, né? E é isso, mano. E hoje também, rapaziada, ele vai lançar uma música nova, o Sem Futuro. Por que da música Sem Futuro? Então, Sem Futuro surgiu, ao qual ali, mano, eu tava passando por um momento difícil, um momento de tristeza, tá ligado? Ao qual ali, mano, eu ouvi palavras que machucou meu coração, que a minha música era uma porcaria, que eu não ia ser ninguém na vida, que eu ia ser um futuro, tá ligado? Então, naquele momento de tristeza, eu canetei uma letra, tá ligado? Onde virou um som. E hoje, mano, eu vou estar cantando pra vocês, porque ela marcou minha vida, mais ou menos assim, ó.
Me lembro bem da época de moleque, tempo sofrido que a gente não esquece. Guardo na mente essa situação, toda a tristeza que feriu meu coração. Mas nunca desisti, busquei a melhorar. Eu prometi pra mim que as coisas vão mudar. Bastei acreditar, eu não preciso mais chorar. O meu sonho de pivete vai se realizar. E quem falou que não, vai ter que me aceitar. Virei revelação, agora sempre admira que o menino bom estourou na mídia, estourou na mídia. E sabe por quê, ó? O sem futuro deu a volta por cima. Mas quem diria, mas quem diria? Lancei uma meiota e uma mina gente fina. O mundo gira, o mundo gira. Realizei o sonho da mãezinha. Comprei uma gominha da noite pro dia. Mas quem diria, mas quem diria? O sem futuro deu a volta por cima. O sem futuro deu a volta por cima. Tararatata, É isso aí, rapaziada, mais um vídeo encerrado. Se vocês gostou, deixa um curtir aí. E nós vai estar com vídeo todo dia para alegrar o dia de vocês. É nóis. Beijo no coração de todos.